Graça e paz, irmãos. O texto que o pastor leu agora há pouco tinha exatamente um ponto de destaque que na leitura rápida se pulou. E é exatamente em cima deste ponto que nós vamos tratar o assunto nesta noite. Ele disse: este povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter de seus maus caminhos, então ouvirei. A gente já gosta de pular para a oração, né? Oração não faz nada senão atentar o que Deus está falando. Amém? Então esse é o ponto hoje com os irmãos. Esta conversão. Nós temos tido muita preocupação com este mal, que eu não estou dizendo que não é mal, é. Mas nós temos outro mal que é pior do que esse, está aqui. Está corroendo a igreja. Está levando as pessoas para fora de Deus. Não tem tempo para Deus. Tem para suas coisas. Para Deus, não. E, consequentemente, o pecado, que a palavra de Deus diz, que tão de perto nos rodeia. Tem que estar atento a isso. E ele está conseguindo, aqui no nosso meio, não vamos falar nem das outras igrejas, aqui no nosso meio, vidas duplas, vidas que não são do corpo de Cristo, mas são até membros da igreja. Isso não o faz membro do reino dos céus. E esta noite eu quero tratar com os irmãos dentro desse aspecto. Antes ainda, eu gostaria de ler com os irmãos um texto de Ezequiel 14, 21, e Apocalipse 6, 1 e 2. Nós não estamos fazendo o estudo de Apocalipse, mas quero que os irmãos liguem os fatos. Quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste, contra Jerusalém, para cortar delas homens e feras, mas eis que alguns fugitivos restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos e filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo que trouxe sobre ela. Até aqui. Mas o destaque para os irmãos, que ele estava tratando com Israel, e Israel tinha deixado o Senhor. E o Senhor manda dizer a eles: vocês estão me deixando, eu vou mandar meus 4 juízos. Os irmãos viram aí nessa lista alguma coisa parecida? Peste. Abre Apocalipse 6. Vamos ler o verso 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Interessante. Eu ouvi um testemunho esta semana. Eles trouxeram como uma palavra profética. Eu sempre recebo isso aguardando a vez. Se é, já vai se cumprindo. Se não é, deixa para lá, né? Mas eu sempre confiro estas coisas com a Escritura. Mas esse amado contava o seguinte: disse, Deus me mostrou, né? Então ele começa a descrever
todo este acontecimento. Lá, nos selos apresentados, o cavaleiro tinha um arco e uma coroa. Irmãos, arco sem flecha não funciona, tem valor nenhum. O irmão César pregou, que foi domingo passado, né? Tratando lá do vaso de Gideão. Aquilo era arma para a guerra, né? De jeito nenhum. Mas o Senhor aí está apresentando isto. Mas deixa eu continuar o resto da revelação desse amado. Aí ele disse que a palavra coroa, que aparece lá, na nossa linguagem, quer dizer, do português, Itália também, por excelência, sabe como é que chama? Corona. Onde é que está mais atacado esse vírus? Estão entendendo? Não estou dando palavra aqui para assustar os irmãos. Não, são sinais que devem nos alertar. Sabe o que significa isso? Que Jesus está aí às portas. E você está brincando, vai lá no mundo, volta aqui, vai no mundo, volta aqui. Vamos seguir no texto de hoje. Mateus capítulo 13, o verso 24 a 30, depois vamos ler 36 a 43. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai os molhos para os queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: Explicai-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai de misericórdia, prevaleça porque é a tua palavra, e dá a sabedoria que te apraz, para juntos, Senhor, recebermos esta tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Jesus contou aqui esta parábola muito preciosa. Ele estava fazendo a aplicação, ou colocando a semelhança com o reino de Deus. Quem nasce de novo entra onde? No reino de Deus. No reino de Deus. E ele está aqui colocando esta passagem sobre o seu reino. Eu não sei aqui quantos pertencem ao reino de Deus. É possível que tenhamos um grande número de pessoas
que fazem parte do reino de Deus. Mas também é bem possível que muitos dos que já experimentaram recuaram. Estão levando uma vida misturada com o mundo. A vida do reino de Deus é separada para Deus. Mas quando nós vamos perdendo esta visão, então não tem importância, tanto faz ser aqui como no mundo. Os irmãos estão vendo um filme aqui em cima? Não? Tá sim, tá ali. Ó. Tem um filme. Você podia até assistir um filme aqui, dentro desse conceito, né? Porque aqui dentro nós não vamos passar filme que não seja com esse conceito da palavra. Mas e que tal sair daqui e ir no cinema, lá fora, onde o ímpio precisa daquilo? Porque o ímpio não tem paz. Ele precisa procurar alguma coisa que o satisfaça. Vamos mais longe. Os jovens aqui dentro têm saído, passado os limites e terem relacionamento que não é conjugal. Porque disse, isso é comum aí no mundo. Todo mundo faz. Então você pode fazer? Não. A palavra que nos traz este evangelho é o poder de Deus para nos arrancar do mundo. E Jesus disse aqui que o campo desta semeadura, que ele vai colocar a parábola, é o mundo. Eu já fui do mundo. E você? Quanta gente, né? Foi do mundo. Hoje está aqui, nascido de novo, ou vai levando a vida metade lá, metade aqui? Eu me preocupo com música, sou chato aqui com música, com batuque e tudo, né? Os irmãos não têm que se ofender quando eu falo isso. Mas eu presto atenção quando o irmão Juliano, né? Bate ali, tal coisa. Alguns irmãos já começam no banco aí. Por quê? Isso é um problema? Não, está instigando as nossas células aqui. Eu não vou dizer que eu sou imune, não. Às vezes eu começo a ouvir tanta batucada que daqui a pouco eu estou lá, batendo o pé e... Falei, pá, tem alguma coisa de errado esse estímulo? Bem, nenhum. Mas quando eu vou cantar, ele é prejudicial. Porque ele te tira a atenção. Os irmãos nem precisam estar cantando, né? Mas o batuque vem na... Eu já vi muitos irmãos aqui, né? Eu nem sei bater samba aqui, como é que é? Amados, louvor a Deus tem que ser com ousadia. Mas essa ousadia que Paulo falou e pediu até oração, Senhor, eu quero quando eu falar com essa ousadia. Então é com essa ousadia que nós vamos para diante do Senhor louvá-lo. Não é questão de cantar mais animado ou menos animado. É como? Eu me preocupei com as batidas, porque até para mim me chama a atenção. Falei, opa, o povo aqui está afinado. E nem às vezes está cantando. É bom bater palma? Não tem nenhum problema.
Mas quando ela é estimulada, porque todo mundo está fazendo, eu tenho que bater. Não, se não é um louvor de Deus, não faça. Eu, às vezes, bato palma. Mas isso não quer dizer que eu não louvo a Deus. Mas quando eu sinto aquele desejo de louvar a Deus com mais alguma coisa, eu começo a colocar o Salmo 150, né? Com fôlego, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Mas nós queremos inverter as coisas, né? Usar as coisas e depois chamamos isso. Não, isso é louvor a Deus. Lembra do rei Saul, quando disse para Samuel, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Aí Samuel, como? O Senhor mandou ir lá e destruir totalmente Amaleque. Ele foi lá, viu lá algumas ovelhas que ele achou que era bom e trouxe. E ainda disse mais, foi o povo que perdoou. Até o rei lá eles perdoaram. E trouxeram aqui para dentro. E o que aconteceu? Meus irmãos, juízo de Deus vem. Mas vem sobre o pecado. Se você está afinado com o pecado, vem juízo de Deus, sim. Ficamos com medo deste vírus. Tenha medo do pecado, que ele está consumindo mais do que os vírus. Esse ensaio que está sendo feito por decreto, pastor, tenta para isso. É uma das coisas que está cheirando maligno aí. Fechar a boca das igrejas. Vai durar até daqui uns 15 dias, mais 15, e mais 15. Não custa nada passar um decreto que dizer não pode mais se reunir. Você quer saber onde? Lá? Na Rússia ainda é assim. Eles se reúnem, eu estava ouvindo um testemunho esses dias, né? De lá, eles se reúnem, eles não têm templo para colocar, para fazer as reuniões. Eles têm que reunir escondido. Há perseguição. Também é o lugar que mais cresce, pelo menos a denominação batista foi o que mais cresceu naquele país, no mundo. Claro, tem perseguição, né? Tem que ficar atento. Ou eu sirvo um Deus que me guarda, ou eu vivo condenado em todo o tempo. Nós já tivemos aqui a varíola, passou no mundo. Já tivemos o sarampo, né? Parece que em algumas regiões está voltando. Não se assuste com isso. São todos eles alertas de Deus. Para dizer para você, fique debaixo da minha graça. Jesus aqui, no texto de Lucas, capítulo 8, o verso 11 e 12, quando nesta outra parábola que Jesus contou, mas apresentando a semente. A semente. Veja o que é essa semente. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Está vendo? Recebe a palavra, e daqui a pouco vem o diabo e tira. Como é que ele tira? Ele diz, isso não é bem assim. Começa a truncar palavras, começa a truncar ensinos,
ou começa a dissolver a palavra. Isso é muito sério, pastor. Começa a dissolver a palavra. E quando você dissolve a palavra, ela já não é mais a palavra de Deus. Já não tem mais poder a palavra de Deus. Mas o Senhor está nos chamando a atenção nesta parábola exatamente para isto. Aqui está sendo apresentado para o mundo a palavra de Deus. Ele semeou na parábola trigo. Mas do outro lado, presta atenção, não foi em outro campo, foi no mesmo campo, no meio da semeadura do trigo, onde a palavra de Deus foi semeada. E o diabo vem e semeia o joio. Qual era a intenção dele? Os discípulos quiseram ir lá e destruir, arrancar o joio. E Jesus disse, não, deixa crescer junto. Você vai dizer, por que Deus não tira os joios daqui dessa igreja? Porque não vai tirar, não. Vai deixar crescer junto. Agora, na hora da colheita, aí é a hora da diferença. Eu vi, ainda esta semana me chamou atenção, uma plantação de trigo. Aí alguém veio e pegou uma plantação, um joio, e pegou as duas na mão aqui. Se olhando assim, parece igual. Os irmãos já ouviram falar na palavra ecumenismo? É isso aí. Essa mistura, tudo é igual. Não tem importância. Não, somos diferentes. Nós somos a igreja aqui na José Maria. Não. A igreja de Cristo é diferente, porque ela é uma plantação de trigo. Embora no meio está o joio. Quem é joio? Eu não tenho essa capacidade de discernir o que é trigo e o que é joio. É verdade que Jesus falou que pelo fruto dá para conhecer, mas tem muito trigo aí que o fruto está parecendo joio. Hein? Não está pronto? Está faltando mesmo a plantação. Tem que trocar de semente. A semente que ele tem, não é a semente de Deus. É a semente do diabo. Eu coloquei alguns textos aqui para ver com os irmãos, mas eu já estou citando o texto direto aqui, já que a leitura foi feita inteira, né? Então, eu estou tirando já os textos aqui. Mas os irmãos voltem para esses dois, essa citação lá de Mateus, né? Que é muito importante. Jesus não permitiu até que chegasse a colheita. Mateus 13, de 29 a 30. É os últimos versos. Vamos reler esse texto. Jesus não permitiu até que chegasse a colheita. Ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar.
mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Por que o Senhor vai deixar para o tempo da colheita? Porque nesse tempo, os irmãos já ouviram lá que haverá separação de bode e ovelha? É nessa época. Quando Jesus vier, bode não entra lá. Só ovelha. Nem cabrito. Algumas traduções usam a palavra cabrito, em vez de bode. Haverá essa separação. Eu queria ler outro texto com os irmãos, aqui no capítulo 3 de Malaquias, o verso, vamos ler 16 a 18. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. E esta palavra está na última página do Velho Testamento. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença, o Senhor disse, daqueles que não o servem. Mas naquele dia, vai ter diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Não serve, é ímpio. Sabe o que é ímpio? É uma pessoa que, conhecendo a palavra de Deus, rejeita. Está sempre naqueles pontos. Não, está escrito assim, mas não é bem assim. Eu estou impressionado com números de doutores, hoje já tem doutor em divindade. Estudam, para chegar, às vezes, a dizer coisas que a Escritura não diz. Eu fico abismado. Eu faço questão de ouvi-los, porque eles vão lá e começam com as suas técnicas e tentam provar. Não, mas o original é assim. Aí o outro já levanta lá, não, mas esse não é o mais aceito, tem que pegar o original de outro lugar. Irmãos, nós precisamos só de um original, o Espírito Santo. 1 João, dá para ler esse texto lá, né? Eu creio que é capítulo 2. Não tendes necessidade é 1 João 2, eu acho que é o 28, 27. Pode ler 26 e 27. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Você é ensinado do Senhor. Você disse, mas eu tenho um aprendizado fraquinho da Bíblia. Quer mais? Busque mais. O Espírito sempre será fiel em te dar clareza. Te dar clareza. Quando nós perdemos esta visão, irmãos,
nós começamos a ir atrás da ciência. A ciência, inclusive isso. Isso aí está matando as igrejas. Foi para Timóteo, se eu não estou enganado, que juntarão doutores segundo as suas concupiscências. Mateus 25, o verso 31 a 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Já mencionamos aos irmãos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o 39, hein? Não, o que você leu agora, 34. Vai ao 39 também, é só uma parte aqui do 39, mas... E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Jesus está tratando de pessoas que chegarão naquele dia. Vou dar mais um outro texto aqui, também está aí no capítulo 7 de Mateus, mas ele disse: muitos me chamarão Senhor, Senhor. E ele vai dizer: eu não conheço vocês. O Senhor te conhece? Se é nascido de novo, Ele te conhece. Você conhece o Senhor? Ou dos doutores, né? Pode ler, pastor, para não... Vamos deixar que está com o microfone aqui, então. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Nesta ceifa, quando o Senhor separar um para a direita, o outro para a esquerda, acho que é verso 41 lá do capítulo 25, ele vai dizer aos que estão na esquerda: apartai-vos. Pode ler. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando, no capítulo 7, podemos ler aqui, se bem que já lemos essa parte desse texto, mas eu vou levantar esta pergunta: o que você é? É um joio membro da igreja evangélica na rua José Maria? Está condenado. Porque o joio é plantação do diabo. Ou é o trigo que foi plantado pelo Evangelho? É bom saber essa diferença. Se a sua vida está misturada e você não está bem sabendo de que lado você está, é terrível. Com certeza você está do lado de lá. Mas quando você experimenta esta graça regeneradora, pelo sacrifício de Jesus, pelo Evangelho,
ele faz uma mudança. E vem uma grande convicção da filiação a Deus, testificada pelo Espírito Santo no nosso coração. Sérgio ou eu trigo? No capítulo 14 de Apocalipse, nós vamos ler o verso 19 e 20 só. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da eira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Sabe o que é isso? Nós estamos querendo a volta de Jesus aqui na terra. Nós temos cantado bastante aqui sobre o rei, o rei, o rei. Olha, eu não sei se é muito bom você fazer esse cântico, né? Quer dizer, desejar isso. Porque quando ele vier, se você não tem esta experiência com o Senhor, não é uma nova criatura, aqueles dias serão de juízo. E serão cortados e lançados no fogo, como o joio foi lançado no fogo. No capítulo 20 de Apocalipse, vamos ler de 11 a 15. É o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esse é o fim. E é isso que Jesus está contando naquela parábola. Ele disse, os anjos vêm para fazer a colheita. Mas ele vai colher os dois. É que eu li com os irmãos apenas a segunda parte, mas você pode ler o capítulo 14, os versos anteriores, capítulo 14 de Apocalipse, os versos anteriores, que fala do Senhor fazendo a colheita da vinha. Mas aquela colheita que não serviu, que só joio, que será lançado no lago de fogo. Hebreus 3, versos 7 e 8, e aqui nós vamos terminando. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. O povo se rebelou contra o Senhor. Isso lhe custou caro, custou a vida. Não tinha o coronavírus lá, mas todos eles morreram. Sobrou só 2. O irmão está lembrando aqui, é verdade. Por que morreram? Porque rejeitaram o Senhor. A graça de Deus estava lá, por isso que Ele está dizendo aqui, hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito de Deus, que vos fala por esta palavra, não endureça o coração. Toma uma decisão. Amém?